Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Ok, nós então vamos continuar falando a respeito dos dons. Hoje nós vamos falar do dom de profecia. Antes da gente iniciar, eu queria indicar alguns livros para vocês. Tem esse daqui, Os Carismáticos, de John MacArthur Jr., é bem antigo, né? Quem é mais antigo aí na teologia deve lembrar dele. Tem alguns pontos interpretativos que acho que ele não foi bem, mas livro muito bom. Tem essa manifestação do Espírito de D.A. Carson. Apesar dele defender uma linha continuista, né, diferente da nossa, cessacionista, Carson é um leitor, é um autor que você não pode dispensar, é um exegeta, falei certo, pastor Radimir? De alto nível, então você tem que ler Carson, tá? E aí você se vira para refutar ele. Culto Espiritual de Augusto Nicodemos, bem legal, não tão profundo teologicamente, mas foi um devocional muito bom. Vai falar de 1 Coríntios, ali do 12 ao 14. E você tem esse daqui, saiu mais recente, Dons Espirituais de Thomas Schreiner, tá certo? E você tem um novinho aqui, Profetas, do Augusto Nicodemos. Ele lançou o Apóstolo e agora o Profetas. Parece que é o trabalho de doutorado dele, certo? Eu não concordei muito não com ele, mas é um autor também indispensável, né? Então, talvez a interpretação dele não vai muito na linha, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas o trabalho de pesquisa é muito bom, então vale a pena a leitura. E por último, Fogo Estranho, do John MacArthur também, tá certo? Esse é mais recente, é como se fosse aí uma melhorada lá dos Carismáticos. Então, muito bom também, recomendo a leitura, tá certo? Então, eu vou recapitular para os irmãos, tá aí a imagem dos quadros. Antes da gente começar aqui sobre o dom de profecia, o quadro aí dos dons, vocês todos estão conseguindo ver? Mas nós temos aí as listas dos dons. Então aqui a gente tem profecia, na linha de cima, né? Profecia, tem lá em cima apóstolo, aí é profecia, depois é ensino, palavra de conhecimento e sabedoria, mestre, pastor, mestre, fala, a gente entende que seria o mesmo dom. Exortação, que é a ideia de animar, realização de milagres, dons de cura, serviço, ajuda e serviço a gente entende que é a mesma coisa, liderança, administração, variedade de línguas, interpretação de línguas, contribuição, fé e misericórdia. E aí está lá, a primeira lista Romanos 12, 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios você tem duas listas aí no capítulo 12, Efésios 4, e 1 Pedro 4, 11, parece que é o geralzão, né? Ele fala do dom de fala, os dons de fala e os dons de serviço. Então, ele só diz, aquele que fala e fala segundo os oráculos de Deus, e aquele que serve, sirva na força que Deus dá. Então, não tem uma lista assim, mas eu coloquei só para você saber aonde fala a respeito dos dons. Pode passar aí o próximo quadro. Então, a gente separou, pode voltar, foi demais. Aqui, dons de sinais miraculosos e os dons de caráter natural. Então, a gente tem aqui apóstolo, profetas, milagres, cura, discernimento de espírito, línguas, interpretação de línguas. Então, são dons extraordinários, né? E aqui, desse lado, do lado direito de vocês, são os dons de caráter natural. Evangelista, pastor, mestre, ensino, palavras de conhecimento, sabedoria, exortação, fé, serviço, ajuda, liderança, administração, contribuição e misericórdia. Por que a gente faz essa divisão? Eu vou explicar para vocês no próximo quadro.
Pode passar aí. Estou só repetindo aqui, acho que saiu. Estou só repetindo o que a gente viu na última pregação, só para vocês recapitularem. Volta aí. É porque tu... Não, só tem esse. Esse daí. Cadê? Pronto. Só esse daqui aí é o último, tá? Então, a gente tem hoje o que a gente chama de teólogos continuistas e teólogos cessacionistas. Então, o continuista, ele vai dizer que os dons continuam até hoje. Então, todos os dons lá, inclusive os extraordinários, todos os dons lá que foram citados, eles continuam até hoje. E os cessacionistas, eles vão dizer que não, aqueles dons de caráter extraordinário, eles não continuam hoje, eles cessaram, tá certo? E aí você tem também a divisão entre pentecostais e tradicionais. Eu quero relembrar que nem todo continuista é um pentecostal, tá? Mas todo pentecostal é um continuista. Então ele acredita lá na continuidade dos dons. Pronto, só até aí. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vou repetir aqui o texto que o Aleph leu, tá? Para a gente iniciar então. Aí você deixa aberto em Efésios, que a gente vai ler outras coisas em Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos orar. Deus amado e querido, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos conduza com sabedoria, Teu Santo Espírito nos guie, prepare os nossos corações para receber de bom grado a Tua palavra, ajuda para que tudo possa ficar claro, e se for da Tua vontade, ó Deus, se houver alguém aqui que ainda não Te conhece, possa hoje ser a noite em que ele seja transformado e salvo por Ti. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje a gente vai falar do dom de profecia. Eu vou dar aqui algumas características desse dom bem rápido, porque a gente vai continuar a nossa exposição em 1 Coríntios, e aí a gente vai então poder ver de forma mais detalhada ainda o dom de profecia, como é que ela acontecia na prática. Então, o profeta ele era chamado diretamente pelo Senhor, tá certo? Então, você vai ver isso tanto, principalmente no Antigo Testamento. As profecias, elas poderiam ser preditivas ou não. Então, geralmente se acredita que o profeta é só aquele que adivinha o futuro, né? Não, nem sempre. Principalmente no modelo do Novo Testamento. E você vai ver também, às vezes, o profeta falando de juízo, o profeta orientando o povo, e o profeta também predizendo o que ia acontecer no futuro. Mas, geralmente, no movimento carismático, né, pentecostal, a profecia está muito ligada ao que vai acontecer no futuro. Semana passada, até uma irmã daqui da igreja chegou, pastor, eu estava lá orando no trabalho com a turma, e a mulher profetizou na minha vida. E a profecia era, tenha paciência, a sua chave está chegando. E aí, que chave é essa? Aí a gente está tentando descobrir se é de uma casa, se é de um carro, mas a profecia foi essa, e aí fica aquele negócio muito obscuro. O fato é que essa irmã disse que estava profetizando na vida dela, ou seja, ela estava dizendo o que Deus estava dizendo para ela, para essa irmã. Isso seria uma profecia. É algo que Deus me diz aqui, e eu digo para você, porque no caso eu sou o profeta. Tá certo? Então, mas nem sempre as profecias são preditivas, tá? No Novo Testamento você vai encontrar aí só o caso de Ágabo, praticamente. 2 vezes vai acontecer lá em Atos. Então, Ágabo, ele profetiza uma fome que ia vir no mundo inteiro. E aí vocês devem lembrar que Paulo reuniu as igrejas, né, para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Então, seria muito bom também se um profeta, tipo, vinha a pandemia, né?
E aí Deus então revelasse para algum profeta do nosso tempo, até para a igreja se preparar ou coisa do tipo. Mas claro, se Deus não quiser avisar, também Ele não avisa, tá? Mas enfim, em 1 Coríntios 4:3, a profecia ela trazia também edificação, exortação e consolação. Alguns vão dizer, por causa desse caráter da profecia aqui, ela se assemelha a uma pregação. Agostinho de Codemos, por exemplo, defende isso. A gente vai ver que não faz muito sentido. Inclusive, o dom de línguas, quando era traduzido ou tinha a interpretação, ele também trazia edificação, exortação e consolação. Então, era um recado de Deus para o seu povo, pensando aí no período do primeiro século, em que eles ainda não tinham o cânon completo. No Novo Testamento, de preditiva, temos apenas duas profecias, que é no caso lá de Ágabo, que eu falei de uma, mas não falei da outra. A outra profecia que Ágabo faz é aquela em que ele avisa que o dono do cinto, né, ia ser preso lá em Jerusalém. E o dono do cinto era Paulo. E mesmo assim Paulo vai, ele não está desobedecendo a profecia era só dizendo que ia acontecer. Ele, beleza, estou indo, está tudo tranquilo. Na igreja, eles traziam revelações de Deus. Então, em 1 Coríntios 14, 29 a 31, diz o seguinte, como é que era a prática na igreja lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Eu vi ele passando, viu? Fiz de conta que não vi, mas... Saiu já? Amém. Falar de profecia, ó, começa a aparecer essas coisas. Ok. Então vamos lá. Então, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Isso aqui é na reunião do culto, tá? A atividade do profeta não se limitava só ao culto. Por exemplo, o Ágabo, ele não profetizou no culto. Então, poderia acontecer fora do culto também. Então, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3. Aí, no culto, só podia falar 2 ou 3. Então, Paulo está regulando aí como é que o dom ia ser desenvolvido ali no primeiro século. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns para os outros, após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. Então, como é que acontecia? Digamos que aqui tem, 4 profetas, e aí eu estou agora aqui profetizando. Então, Deus me revelou algo, e eu vou falar para vocês. Lembra que não tinha o Novo Testamento ainda. Então, como é que a igreja ia se guiar? Como é que ela ia se comportar? E aí Deus usava os profetas, o dom de línguas e por aí vai. E o ensino apostólico também, as cartas dos apóstolos, à medida que elas iam sendo escritas. Então, eu estou aqui profetizando, aí o pastor Vladimir é outro profeta, e o João é outro profeta. O João está ali sentado. Enquanto eu estou profetizando aqui, Deus começa a falar com o João. João, tu vai dizer isso, isso e isso. Certo? E aí o João, opa, eu sei difícil, né? Do jeito que eu demoro pregando. Eu disse, calma aí, João, estou terminando. Claro que Deus não é um Deus de confusão. E se Deus deu a revelação para ele, a minha, pela lógica, tem que ter acabado, né? Mas, enfim, ainda assim, ele vai falar que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque Deus não é Deus de confusão. Porque senão o João, não, agora é minha vez, e tal, já começava aquela confusão ali. Então, eu tinha que parar, e o João levantava-se e falava com a igreja. E aí, de repente, agora Deus começa a falar com o pastor Vladimir, e ele agora ia trazer o recado diretamente de Deus para a igreja. Tá certo? Então, essa profecia ela não era preditiva, porque quando esses profetas fossem profetizar, eles tinham que ser julgados pelos outros profetas.
E você não julga uma profecia preditiva. Então, se eu digo aqui, ó, João, vai acontecer isso aqui na sua vida, como é que vocês vão julgar? Só dá para julgar quando chegar o dia de acontecer. Então, tudo indica que a profecia aqui, ela tinha ensino para a igreja, e não uma predição do futuro para alguma pessoa, como acontece comumente hoje no meio pentecostal. Poderia acontecer isso? Poderia, mas não é o que Paulo está narrando aqui, certo? Então, alguém não se levantaria para predizer algo que ia acontecer na vida da pessoa no futuro, porque senão não tinha como os outros julgarem isso. Certamente poderia acontecer, não no contexto de culto, como aconteceu com Paulo. A Ágabo foi lá e predisse coisas que iam acontecer na vida dele, tá certo? Então, a profecia ela devia ser julgada e o profeta não ficava fora de si mesmo e sem controle. Vocês vão ver alguns profetas do nosso tempo, né, que eles começam a imitar algo para dar aquela ideia que uma força sobrenatural está tomando conta deles. E eles ficam fora de controle. Então, alguns caem, e aí a igreja fica até mistério e tal, fica aquela tensão. E aí ele muda, às vezes, o tom de voz, faz um chiado, né? E aí dá uma batida no pé aqui e tal, e gera aquela tensão, as pessoas, Deus vai falar agora. E aqui parecia ser algo bem comum. Claro que na igreja em Corinto estava acontecendo uma verdadeira confusão, uma bagunça, e Paulo então está regulando tudo isso como a coisa deveria acontecer, com ordem e decência. Esses são alguns aspectos gerais sobre o dom da profecia no Novo Testamento. A gente não vai adentrar neles, nós vamos ainda estudar na exposição de 1 Coríntios. Então, meu objetivo hoje é demonstrar o perigo que o cenário teológico atual tem sido para o retorno à prática irresponsável desse dom. Então, o meu propósito hoje é mostrar isso, de como o cenário teológico, até falando de grandes teólogos, como esse cenário está ficando pronto para talvez uma explosão desse dom no nosso tempo. Então, o terreno está bem fértil para isso. Então, como isso está acontecendo? As profecias e profetas do pentecostalismo caíram em descrédito. Então, os profetas do pentecostalismo, do movimento pentecostal e neopentecostal, eles foram caindo em descrédito. Até os pentecostais, eles olham para isso com desconfiança, alguns pentecostais. E isso foi virando piada. Foi se tornando um negócio assim. Eu lembro que o pastor Silas Malafaia, né, pentecostal raiz, ele chamava as profecias de profetada. E eles acusavam, né, e denunciavam os falsos profetas. E por aí vai. Então, muitos pastores pentecostais, né, chamado mais de um pentecostal clássico, eles começaram a denunciar essas profecias, chamando isso até de meninice no meio do povo de Deus e muitas mentiras. E aí foi caindo em descrédito. Um pentecostal muito respeitado, né, conhecido como Benny Hinn, fez várias profecias ali pelos anos 1989 a 1900, e nenhuma delas ele acertou. Então, ele falou sobre a morte de Fidel Castro, ele falou que uma comunidade gay seria destruída pelo fogo, ele falou de um grande terremoto, e ele falou que nos anos 1900, ou nos anos 2000, Jesus ia aparecer fisicamente em algumas das reuniões de cura que ele realizava. E nada disso aconteceu. E aí eles foram caindo em descrédito. No entanto, ainda muitos pentecostais idolatram esse homem, e ele tem alguns escritos e muitas heresias no meio de tudo isso. Só que agora, com alguns teólogos sérios defendendo com a continuidade dos dons, muitos movimentos proféticos têm surgido.
E pastores sérios não denunciam os falsos profetas, mas tentam adaptar o novo estilo de profecia para a igreja do nosso tempo. E isso é muito perigoso mesmo. Eu andei dando uma vasculhada na internet para ver, né? E aí você vai ver o pessoal lá nos podcasts e tal, teólogos sérios que nós admiramos, eles conversando lá com um profeta, e assim, na conversa de boa, está tudo tranquilo, e por aí vai. E aí está surgindo, né, escolas de profeta. Aqui no Brasil tem bem 4 ou 5, onde eles vão treinar profetas. Depois, no final, eu vou falar mais um pouco sobre elas. E aí, nós precisamos entender, como igreja, como comunidade, e refutar essa prática e denunciar esses falsos profetas. Porque isso já trouxe muito prejuízo, muito dano ao povo de Deus no passado. Muitas vidas foram destruídas, muitas seitas foram criadas em cima de falsas profecias e de visões absurdas. E até hoje as pessoas estão seguindo. Então, nós precisamos então, como igreja, como comunidade, parar e repensar a respeito de tudo isso. Porque o teólogo fulano de tal é um continuista e tal. Vamos estudar com mais cuidado. Então, como pastor dessa igreja, responsável por esse rebanho, me sinto na obrigação e na responsabilidade de protegê-los de tudo isso que está vindo aí. Então, acredita-se que nós estamos vivendo o momento dos profetas e logo em seguida dos apóstolos. Então, vejamos como isso está acontecendo. A maioria esmagadora de teólogos sérios, continuistas, eles são cessacionistas quando se trata do dom do apóstolo. A gente viu isso no último domingo, 2 domingos atrás. Então, eles eu sou continuista, os dons continuaram, mas o do apóstolo não continuou, porque o apóstolo tem autoridade canônica, o apóstolo lançou os fundamentos e tal, e tal, e tal, e tal. Mas quando se trata do dom do profeta, é difícil assumir que esse dom também cessou. Porque aí já seriam cessacionistas de 2 dons. Então, eu sou continuista, mas no dom do apóstolo, eu sou cessacionista. E no do profeta, eu sou cessacionista também. Então você é um cessacionista. Não é? Porque aí já são 2 dons. E o cessacionista, ele vai acreditar que aqueles dons extraordinários, todos eles cessaram. E aí você tem uma problemática aqui. Então, olha aí comigo o texto de Efésios. Preciso que vocês tenham bastante atenção. Vai ser um pouco denso, mas se faz necessário. Vou tentar não me demorar aqui. Efésios capítulo 2, verso 20, diz o seguinte, ele vai falando lá, verso 19, só para você, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Agora olha o capítulo 3, verso 3 a 5. Diz assim: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então o Espírito capacita esses homens para saber que esse mistério que estava oculto em Deus nas gerações passadas, e somente agora é revelado.
que é a igreja, esse mistério aqui, que é a igreja, a junção de gentios e judeus, beleza? E aí aqui esse mistério ele é revelado para os seus santos apóstolos e profetas. São eles dois que lançam os fundamentos e são eles que recebem essa revelação que estava oculta, que nem os profetas lá, né, do Antigo Testamento sabiam. Somente agora os profetas do Novo Testamento, juntamente com os apóstolos. Então, os profetas aparecem junto com os apóstolos, lançando os fundamentos da igreja com autoridade canônica. Logo, se o propósito do ministério apostólico era lançar os fundamentos da igreja, que foi feito no primeiro século, com a conclusão do cânon, a partir do segundo século já não havia mais atividade de ministério apostólico, pois o objetivo desse dom já havia sido alcançado, que era lançar o fundamento para a igreja do Senhor. Aqui, todos os teólogos mais sérios, mesmo sendo continuistas, vão concordar comigo. O problema é quando chega no profeta. E seguindo um raciocínio lógico, se os fundamentos foram lançados por apóstolos e profetas, e apóstolo cessou, o profeta deve ter cessado pelo mesmo motivo. E aí isso engasga para um continuista. Então, para resolver isso, o que os continuistas, os teólogos continuistas vão fazer? Eles vão argumentar o seguinte, são vários argumentos, e eu vou refutando eles. Primeiro, esses profetas citados são os profetas do Antigo Testamento, porque se eu equiparar esses profetas com o apóstolo, eles lançaram os fundamentos, então eles também cessaram. Ou se eles não cessaram, eles também têm autoridade canônica, então eu tenho que ouvi-los. Isso a gente já argumentou a respeito do apóstolo. Eles, não, o apóstolo cessou. Gruden faz essa defesa como talvez aí o maior expoente continuista como teólogo, que fez também sua tese de doutorado sobre o dom aqui dos profetas. Então eles vão dizer, esses profetas que estão citando aí, não são os profetas do Novo Testamento. Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento. Será que é isso? Por isso a importância de você ler e reler o texto e prestar bem atenção. Olha só, Paulo está falando aqui, no verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, não foi dado a conhecer lá atrás, foi dado agora, a conhecer aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Paulo não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, ele está falando aos profetas do Novo Testamento. É óbvio, basta você ler que ele está falando dos profetas do Novo Testamento. Então não tem como se sustentar essa posição aqui. Gruden não defende essa posição, nem Carson, mas existem alguns que vão então defender essa posição para tentar tirar a ideia desse profeta junto com o apóstolo aqui no Novo Testamento. Então, seria mais ou menos o profeta de Efésios aqui, ele poderia estar se referindo ao profeta do Antigo Testamento. E o profeta de 1 Coríntios 14 é o profeta da igreja. Distingue os dois profetas, o que não é verdade, não tem como isso se sustentar. Segundo, os profetas do Novo Testamento não são equivalentes aos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento são equivalentes aos apóstolos. Então, o Nicodemos defende isso aqui, Gruden muda um pouquinho, mas o Nicodemos defende exatamente assim. A continuidade ou o equivalente autoritário de escrever Sagradas Escrituras, você tem lá os profetas do Antigo Testamento e no Novo você tem os apóstolos. Então, é como se os apóstolos fossem os profetas do Novo Testamento.
Então, só afirma isso, mas não tem como provar. E esses profetas que estão aqui são profetas numa categoria menor. Eles não têm a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento, que são iguais aos apóstolos do Novo Testamento. Então, eles não têm a mesma autoridade, é uma categoria menor, mas ele não tem como provar isso. Tá certo? E aí, quando você lê, por exemplo, Atos, capítulo 2, 17 a 18, Pedro ele vai esclarecer isso. De que forma? Abre comigo lá. Atos, capítulo 2. (17 a 18). O que ele diz aqui? A partir do 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro ele está fazendo aqui uma referência aos profetas do Antigo Testamento. Aí, ele então começa a citar a profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e naqueles dias e profetizarão. Então, o reavivamento da profecia que está acontecendo no Novo Testamento foi profetizado por Joel nos termos para a profecia do Antigo Testamento. Quem vai dizer isso é Rômulo Monteiro, um continuista. Não há nenhuma tentativa de demonstrar que o profeta Joel, ou a palavra profeta, é diferente desses que estão profetizando agora. Vocês estão conseguindo me entender? Não há diferença. O ponto que Nicodemos defende é que o profeta do Novo Testamento é inferior ao profeta do Antigo. E que o profeta do Antigo, o equivalente dele no Novo Testamento é o apóstolo. Isso não tem base nenhuma escriturística. E quando Pedro vai falar de uma profecia de Joel, vocês acham que quando ele diz assim, acontecerá nos últimos dias que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, é uma profecia diferente da do profeta Joel? Não. Eles vão entender isso diferente, que é algo menor? Não tem como. E percebam que os autores do Novo Testamento não fazem nenhum esforço lexical para demonstrar que os profetas do Novo Testamento são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Não tem diferença nenhuma, a palavra é a mesma. Eles usam a mesma palavra, eles não mudam nada e nem se esforçam para deixar claro que há uma diferença. De fato, é uma forçação, infelizmente. Em terceiro lugar, Gruden continua e diz que profetas do texto em Efésios se refere aos apóstolos. Só que Gruden tem uma explicação mais legalzinha do que Nicodemos. Então, Nicodemos só diz que é equivalente, certo? Prova, não tem prova. Já o Gruden, como um bom teólogo que é, ele tenta provar isso. Então, ele vai usar uma regra na gramática grega, chamada Greenville-Sherp, eu acho que é assim que se pronuncia. O que essa regra diz? Quando dois substantivos estiverem conectados por um kai, que é um i, então, apóstolos e profetas. Então, quando esses dois substantivos estiverem ligados por um kai, certo? E o artigo precede e somente o primeiro substantivo, existe uma íntima conexão entre os dois. Essa conexão sempre indica algum tipo de unidade. Em nível mais alto, pode conotar igualdade. E no nível mais alto ainda, pode indicar identidade. Tá certo? O que ele está tentando dizer aqui? Ele está tentando dizer que quando lá está escrito apóstolos e profetas, uma melhor tradução seria apóstolos que também são profetas. Deu para entender? Amém? Vamos devagar.
Só que essa regra, eu não sei como um teólogo do gabarito do Gruden comete uma falha como essa. Se fosse eu até entendia. Para essa regra acontecer, o segundo substantivo, no caso lá, profeta, então você tem apóstolo e profeta. Esse segundo substantivo, ou melhor, o segundo substantivo ser igual ou a mesma coisa do primeiro, para essa regra acontecer, é necessário que os dois substantivos não sejam impessoais, não estejam no plural e nem sejam nomes próprios. E os dois lá estão no plural. Então não é a mesma coisa. Então não seria uma boa tradução. Apóstolos que também são profetas. De forma alguma. É apóstolos e profetas. Porque tanto esforço de Gruden em tirar esses profetas do texto de Efésios. Porque esses profetas lançaram os fundamentos, junto com os apóstolos. E Gruden não aceita de forma alguma que existam apóstolos hoje, porque os fundamentos já foram lançados. E aí ele tem que admitir que também não existem profetas. Simples assim. E aí, para que o profeta continue hoje, eu tenho que dar um jeito nesse profeta do livro de Efésios. E eles vão tentando. Então, para Nicodemos, o equivalente aos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos, como eu já disse. Eles são menores, pois suas profecias deviam ser julgadas, e aí aqui é um argumento muito, um grande vacilo que ele dá, pois suas profecias deviam ser julgadas, e o do Antigo Testamento não eram julgadas, só que isso não é verdade. O profeta do Antigo Testamento também era julgado. Vocês estão vendo, e aí, abre comigo lá, para ver o profeta do Antigo Testamento, Deuteronômio 13. O que eu quero que vocês percebam é que se você lê um livro assim, e você escuta um erudito, uma grande autoridade, usando o argumento da regra lá dos substantivos, pronto, você, nossa, incrível, é isso mesmo. Se você escuta ele dizendo, olha, a profecia do profeta do Novo Testamento, ele é menor, porque ele tinha que ser julgado. O do Antigo não era julgado. O do Antigo, o que ele dizia era infalível e pronto, por isso a autoridade canônica. É diferente do profeta aqui. E aí quando você vai para Deuteronômio, e é legal que ele mesmo cita esse texto, e não consegue perceber isso. Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 3. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então você tem aqui um profeta, e olha só, o profeta fazia o sinal, certo? Ele anunciava um sinal ou um prodígio, e acontecia. Rapaz, se hoje fosse assim, porque uma coisa para testar se o profeta é verdadeiro, é se ele diz e acontece. E não pode falhar nenhuma vez. Não, ele acertou 9, os profetas de hoje, né? Eu vejo eles argumentando. Não, ninguém é perfeito. Né? Então eu acertei 9 profecias e errei uma. Ué, então quando Deus estava falando com você na 10ª, não era Deus? Você mentiu para o povo de Deus? Como que Deus trata isso aqui na antiga aliança? Esse camarada devia ser morto, apedrejado. E não, pessoas devem ficar com conversinha com ele como se está tudo bem. Terrível. Então, mesmo que o sinal se cumprisse, mas a teologia dele fosse errônea, convidasse o povo para ir para longe de Deus, ele não devia ser seguido. Então, esse profeta está sendo julgado.
porque eu não estou obedecendo a ele. Eu estou dizendo que o que ele está fazendo está errado, mesmo quando se cumprir. Muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa, né, dá aquelas profecias diretas. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui que não se preocupe não. Aquele problema que você está te preocupando aí, ele vai resolver. Acertei? Acertei, né? Então, não se preocupe não. Eu sei que tem alguém na sua família que está passando por uma dificuldade, mas Deus está olhando para isso. E aí, assim vai. É como a irmã lá, né? Tenha paciência, sua chave está chegando. Deus está mandando te dizer isso. E é um negócio assim. Não. Olha só agora o Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, de 20 a 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Por isso que o profeta, não dá para você brincar com isso não. Ora, Deus chegou, não é uma impressão da minha mente, não é uma vontade, não é um desejo, não é um sonho que eu tive, não, é algo que Deus chega e é claro. Então, quando Deus chamava um profeta e mandava ele dar um recado, não era um negócio assim, eu vou ver se dá certo, eu vou jogar aqui no meio da multidão, não, era algo preciso e claro. Vai acontecer assim. Às vezes tinham vários outros profetas profetizando contra, e o profeta de Deus sustentava aquilo em meio à perseguição e às torturas que eles sofriam. Por quê? Porque era Deus, de fato, que tinha falado com eles. Os profetas de hoje brincam com isso. Brincam com isso. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Isso aqui é ou não é um julgamento? Eu vou dizer, meu amigo, você não é profeta coisa nenhuma, e não tenho medo de você não, rapaz, me respeite que eu sou profeta, né? Não tenho medo de você não. Você não está dizendo o que Deus disse. Em Deuteronômio 13, se ele fizesse um sinal, um prodígio, e falasse algo que não estava de acordo com o que Deus ensina, ele ainda assim tinha que ser rejeitado. E aqui, Deus deixa claro, não o tema. Tá certo? Então, esse negócio de dizer que só o profeta do Novo Testamento devia ser julgado, não é verdade, tá? A profecia tinha que ser julgada, tinha que acontecer, e o profeta tinha que ter uma doutrina reta. Tudo indica que quando em Romanos 12, 6, diz, se o seu dom é profecia, seja segundo a proporção da fé. Essa proporção da fé aqui, fé no Novo Testamento, pode indicar a fé de acreditar, e pode indicar a fé de um conjunto de doutrinas. Por exemplo, batalhardes, né, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então os crentes são chamados a batalhar. Em Judas vai falar isso, no livro de Judas. E tudo indica que essa proporção da fé aqui, essa profecia, tinha que ser de acordo com a palavra que já havia sido revelado. Então os profetas depois de Moisés não poderiam profetizar algo que contradissesse o que Moisés havia profetizado já ou escrito. Em quinto, para Nicodemos, os profetas edificavam a igreja, interpretando o que os apóstolos ensinavam. Daí se equiparar o profeta com o pregador. Então, infelizmente, ele sai só inventando as coisas, num trabalho de doutorado, porque
o profeta do Novo Testamento, o que ele fazia? Como é que ele edificava a igreja? Ele explicava para a igreja o que os apóstolos diziam, os que os apóstolos profetizavam. Legal isso, é até bonitinho, mas onde é que está isso na Bíblia? Que a profecia deles era isso. Então, para ele, escuta isso, para ele na pregação eu posso estar profetizando, mas isso não acontece sempre. São as coisas que eu falo sem ter planejado falar ao explicar o texto. E aqui, infelizmente, o John Piper, que sou fãzaço dele, também entra nessa onda aqui. Então é tipo assim, ó, eu escrevi aqui meu sermão, e hoje foram muitas folhas, ó. E aí, eu estou aqui pregando, estou explicando o texto, e eu não estou profetizando. Mas, de repente, eu começo a falar coisas que eu não planejei dizer. Isso acontece. Não acontece, pastor Rodmir? Quem dá estudo, sabe, você lembrou. Ah, pai, vou falar disso aqui também. Né? Por exemplo, lembrei agora que no último dia lá, vão ter pessoas dizendo para Jesus, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome e tal. Esse pessoal não estão mentindo não, ó, lembrei agora. Não estava aqui planejado dizer. Então, para eles, isso seria uma profecia. O dom da profecia aconteceu agora. Porque eu lembrei, tive um insight. Para Gruden também é assim. E aí, no meio daquilo que eu estou falando, em alguns momentos eu profetizo. Eu estou explicando o que os apóstolos dizem, a doutrina dos apóstolos, e no meio disso, ele disse que é profecia, e depois diz que no meio da pregação vem isso na minha mente muito forte, é tudo muito subjetivo. Não faz sentido nenhum em como Paulo havia regulado o dom da profecia. Eu já li esse texto e como é que era lá. Eu estou profetizando, o João é outro profeta, aí o João recebe uma revelação de Deus, aí ele tem que se levantar e vir dizer aqui. Percebam que o profeta que está sentado, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Se, porém, vier revelação a outrem que está sentado, cale-se o primeiro, para que o outro profetize. Então, não é que o João estava aqui, expondo o texto dele, e entre palavras que ele planejou dizer, ele disse palavras que ele não tinha planejado. Não foi assim. Vocês estão entendendo? Amém? Ele estava lá sentado e Deus revelou algo para ele. Ele disse, ei, Deus me revelou agora aqui algo para a igreja e eu vou falar. Ele fala, a palavra profeta significa falar diante de. E ele ia falar para o povo. Não é que ele estava pregando, era a noite dele pregar, e aí ele está expondo o texto, e no meio disso ele começa a profetizar. Começa a vir palavras na mente dele que ele não tinha planejado dizer. Então não faz o menor sentido isso. Então, Gruden, ele defende isso também, a ideia de que Deus envia regularmente aos cristãos mensagens proféticas, trazendo pensamentos espontâneos à mente. Impressões fortes devem ser relatadas como profecia. Dá para engolir um negócio desse? Sinto muito. Tudo subjetivo. Primeiro, nós já derrubamos a ideia de que o profeta lá de Efésios, ele não lançou o fundamento. Não, ele lançou o fundamento junto com os apóstolos. Ficou claro isso. Que eles são iguais do Antigo Testamento. Ficou claro isso. E aí vem uma ideia dessa completamente subjetiva. E aí, quando é que eu sei? Eu tive uma impressão forte agora. Eu senti algo aqui, eu quero falar para o irmão Fernandes. Aí, será que isso é uma profecia? Não é? E agora? Não dá para confiar nisso. Para ser continuista, parece-me que estão inventando um novo dom. Porque quando nós equiparamos, ou expomos como o dom de profecia funcionava, não tem nada a ver como os sérios continuistas estão descrevendo esse dom.
Não tem nada a ver. Como Agostinho de Nicodemos o descreve, não tem nada a ver. O dom continua, mas não é como no primeiro século. Então eles readaptaram o dom. Nicodemos chega a dizer que Lutero foi um profeta levantado por Deus. Se Lutero ouvir isso, ele vai se mexer todinho lá onde ele está enterrado. Porque uma das lutas de Lutero é lutar contra o continuismo da Igreja Católica. Olha só o que ele diz aqui. Lutero. No início da igreja, o Espírito Santo foi enviado de forma visível. Ele desceu sobre Cristo na forma de uma pomba, e a semelhança de fogo sobre os apóstolos e outros cristãos. Esse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos do Espírito em 1 Coríntios 14, 22. As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, a aparência visível do Espírito Santo cessou. Ele continua. Sempre que você ouvir alguém se vangloriar de que possui algo por inspiração do Espírito e não tem nenhuma base na palavra de Deus, não importa o que seja, diga-lhe que é obra do diabo. Seja o que for que não tiver sua origem nas Escrituras, é certamente o próprio diabo. Lutero não se achava um profeta, com o dom do profeta. E aí você vai maquiando a coisa, e vai falando, e vai soltando, e tudo vai parecendo muito bonitinho. A Confissão de Westminster, que é quase que uma Bíblia para os presbiterianos, diz o seguinte: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. As Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. A palavra de Deus é suficiente. Os apóstolos e profetas já lançaram os fundamentos. Não precisamos de novas profecias. Infelizmente, a partir de 1950, começou um movimento de ministério profético. No Brasil, já temos várias escolas de profetas. Eles dizem que Deus está restaurando os 5 dons de Efésio. E escuta isso, é até bonitinho. Então, na Idade Média, você vai ter ali os padres, o dom do pastor parece que nunca cessou, até por causa da figura do padre que agia como um pai. Então o pastor sempre teve. Depois, no século XVI, você tem o dom do mestre sendo reavivado por Lutero. Depois, no século XVIII, John Wesley, você tem o dom do evangelista sendo reavivado. E agora, em 1950, você tem o dom dos profetas sendo reavivado, e em seguida vai ter o dos apóstolos. Isso é uma linhagem histórica de como os dons... E aí o cara falando no podcast, o cara conhece a história da igreja, né? John Wesley, Lutero. Então deve ser sério esse negócio. E aí fica até bonitinho, né? Mas infelizmente, tudo mentira. Um profeta do nosso tempo chamado Fábio Coelho, que tem ganhado notoriedade no Brasil, ele disse que o profeta é um amigo de Deus, que Deus fala os segredos do coração dele para ele. E aí ele vai falar de Abraão, né? Que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Deus vai, eu não posso fazer isso sem avisar para Abraão, meu amigo. E é muito lindo o discurso dele. E quando ele vai falando no podcast, o cara que está ouvindo diz, nossa, e tal.
E aí parece legal, e eles olham, o nosso intuito não é formar vários profetas, é criar uma comunidade de profetas que tem foco nessa amizade com Deus. Porque o profeta é um amigo de Deus, que Deus conta os segredos do coração para ele. Eu estou todo arrepiado com isso. Você não se arrepiou, não? Não, né? Ainda bem. É um negócio assim absurdo. Mas parece bonitinho e legal. E aí, alguns teólogos sérios vão... porque Gruden é continuista e tal. E aí vão preparando terreno para isso aqui. Parece bonitinho. Onde isso vai parar? Alguns teólogos sérios não denunciam esses falsos profetas. Não denunciam, parece que denunciá-los não vai dar like. Não denunciam. Conversam com eles, aprovando seus ministérios e está tudo de boas. Que conversa é essa? Deus está falando contigo, contando os segredos do coração dele para ti, porque tu é amigo dele. Onde é que você encontra isso nas Escrituras? Onde é que você encontrava isso com os profetas de Deus? É um negócio diferente que estão criando. Porque Deus leva tão a sério o ministério e o dom do profeta? Porque isso pode destruir vidas, meus irmãos, e trazer grande desonra para Deus. Homens mentirosos falando o que Deus não falou, para ganhar as pessoas, para ganhar fama. Eles se levantam, e aí é um negócio sem controle. Porque se eu chegar aqui e disser, olha, eu tenho o dom do profeta, eu sou continuista, eu acredito que os dons existem até hoje, e é sério, gente, eu tenho o dom do profeta. Então, Tiago, Deus está me dizendo agora isso, isso e isso. Aí, você vai debater comigo? Quem é você para debater com um profeta? Não é não? Se eu fosse um Isaías... Mas não. E aí, irresponsavelmente, eu vou mexendo com a vida das pessoas, de igrejas inteiras, soltando as profecias, ou como diria Silas Malafaia, as profetadas. E um povo que não quer estudar as Escrituras, faz o quê? Gosta disso, gosta desse movimento. Uma concunhada minha se converteu, aí eu disse, lê a palavra. Disse, não, precisa ler não. Toda quinta-feira eu vou para a casa de uma irmã, e lá ela sempre tem uma profecia para mim. E, se Deus vai falar comigo através do irmão Fernandes, eu sei hoje o que Deus está dizendo aí, porque está ruim aqui para mim ler, e aí eu quero uma profecia. E as pessoas vão viver buscando isso. Nossa igreja acredita que esse dom cessou. E nós refutamos aqui todas as tentativas de dizerem que o dom profético não é igual ao dom do apóstolo no lançar fundamentos. Então esse dom cessou. Nós não acreditaremos se você disser, eu hoje tenho uma profecia. Eu não vou dar um microfone para você se você disser, pastor, é minha vez de profetizar. E é um negócio tão assim, porque nenhum desses teólogos levam o plano de Paulo, ou o fator regulador de Paulo, para o culto. O nosso culto aqui não tem nada a ver com o culto de Corinto, vocês concordam? Então, ou cessou, ou nós estamos prestando um culto errado. Porque como é que só eu venho aqui e prego? Cadê os profetas? Para edificar, consolar a igreja. No meu pentecostal, eles são coerentes com o que eles creem. Porque eles dizem, alguém quer oportunidade? Alguém tem uma palavra aí para dizer? Não é? Aí o camarada vai lá e inventa as coisas dele lá.
Nas igrejas tradicionais, elas não são assim. Mesmo nas igrejas que têm pastores continuistas. Não acontece assim. Isso é terrível, meus irmãos. Olha só o que Gruden diz. Não dá nem para acreditar. Ele diz o seguinte. Eu já falei essa frase, vou repetir. Gruden defende a ideia de que Deus envia regularmente aos cristãos mensagens proféticas, trazendo pensamentos espontâneos à mente. Impressões fortes devem ser relatadas como profecia. Embora, palavras dele, essas palavras proféticas podem frequentemente conter erros. Eu não sei nem o que dizer. Aí ele continua. Há testemunho quase uniforme de todos os setores do movimento carismático de que a profecia é imperfeita e impura e conterá elementos que não devem ser obedecidos ou confiáveis. Parece um sensacionista falando. É um negócio totalmente sem sentido. Dá para confiar nisso aqui? Não dá. Para Gruden, tentando agora explicar isso, ele diz, não, a igreja ela vai alcançar uma maturidade e os irmãos, que eles vão saber logo, logo se a profecia é verdadeira ou não. Mas enquanto você não alcançar a maturidade, você vai penar na mão dos profetas. Porque eles vão estar falando coisas cheias de erros e por aí vai. Não são profetas de Deus. Não dá de fato para confiar nisso, meus amados irmãos. São falsas profecias. Esses profetas não devem ter lugar na igreja do Senhor. De forma alguma. Não pode se tolerar isso jamais. A pessoa vem aqui e inventa uma mentira na vida de alguém e diz que Deus está falando com ele sem Deus estar falando. Sem Deus estar falando. As escrituras, sim, são confiáveis. Confiem na palavra de Deus, meus irmãos. As escrituras, sim, somente ela é infalível, é inerrante e é suficiente. Está aqui, o cânon está fechado. A revelação de Deus. É nisso aqui que nós acreditamos. Não exigimos dos pastores que eles profetizem. Exigimos que eles nos ensinem o fundamento dos apóstolos e profetas. Exigimos que eles nos ensinem a palavra revelada, escrita de Deus. Nós não precisamos de profetas. Está aqui. Aqueles que acreditam que os profetas exigem hoje, nos dizem, cuidado, não confiem neles. Já pensou? Por isso, nesse púlpito, o que nós esperamos e lutaremos por isso, é que a palavra revelada, escrita de Deus seja pregada, sem impressões fortes da mente. É extrair do texto sagrado, é gastar pestana e explicar para o povo de Deus a intenção do Espírito Santo, ao revelar para Paulo, quando ele escreveu para Corinto. E assim o povo de Deus sai alimentado. Sem dúvida se foi a voz de Deus ou a voz de um homem com impressões mentais. Que Deus nos guarde dos falsos profetas. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, guarda o teu povo, Deus, no meio dessa confusão teológica, desse debate, e tem surgido muitos falsos profetas, falsos apóstolos, curandeiros, e enganado a muitos. Paulo já advertia que esses homens não pouparão o rebanho. Ajuda os pastores dessa igreja
a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, a lutar contra os falsos profetas, falsos mestres e proteger o rebanho do Senhor. Nos ajuda, Deus, a não temermos a homens e a denunciar os falsos profetas. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Amém, queridos irmãos.